Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 36 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje daremos sequência ao estudo sobre o pecado da idolatria. No programa de ontem falamos algumas advertências bíblicas, falamos também dos males causados pela idolatria nos tempos bíblicos. Ainda no relato sobre a história de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, toda a vida política, religiosa, social, econômica e ministerial dos israelitas nos dias do Antigo Testamento, em inúmeras vezes se viu prejudicada devido ao pecado da idolatria. No ofício sacerdotal, muitos sacerdotes se contaminaram. No ministério profético, os profetas idólatras sempre foram um estorvo para os verdadeiros profetas. Na monarquia, todos os reis do reino do norte de Israel foram idólatras, de Jeroboão I até Oséias. Resumindo, a nação adoraram aos falsos deuses em troca de supostas bênçãos imediatas, sem terem que obedecer à lei mosaica. Dentro do contexto idolatria do Antigo Testamento, muitos são os maus exemplos relatados na Bíblia em meio ao ambiente pecaminoso daqueles dias. A descrição mais enfática de como os israelitas, nos dias do Antigo Testamento, se submergiram e se aprofundaram penosamente na adoração a outros deuses, se encontra no capítulo 17 do segundo livro dos Reis. Narrando sobre os acontecimentos durante o reinado de Oséias, o último rei das 10 tribos do norte de Israel, o escritor descreveu assim os feitos idólatras do povo. No verso 7, destacamos a frase, abre aspas, eles temeram a outros deuses, fecha aspas. No verso 9, destacamos, abre aspas, edificaram para si altos em todas as suas cidades, fecha aspas. No verso 10, abre aspas, levantaram para si colunas e postes ídolos, fecha aspas. No versículo 11, destaco, abre aspas, queimaram incenso a outros deuses, fecha aspas. No verso 12, abre aspas, serviram os ídolos, fecha aspas. No verso 16, abre aspas, fizeram para si imagens de fundição, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal, fecha aspas. No verso 17, destaco a frase, abre aspas, fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, fecha aspas. Ei, ouvinte, alguns séculos posteriores, já nos dias do ministério terreno de Jesus e nos dias da igreja primitiva, muitos textos bíblicos mencionam que a adoração aos inúmeros e diversificados deuses não havia cessado. A adoração a vários deuses e a diversos ídolos era uma prática costumeira entre o mundo gentil. Em Éfeso, adoravam a deusa Diana. Em Atenas, a idolatria dos gregos atenienses fez o apóstolo Paulo ficar tão estarrecido que o seu espírito se revoltava em si mesmo. À medida em que há um aprofundamento em se estudar a dinâmica, a abrangência e o crescimento da idolatria religiosa, não é muito difícil concluir que as débeis interpretações dogmáticas têm sido a grande força que dinamiza esse grave pecado. Os dogmas religiosos e culturais são, na maioria das vezes, repassados de uma geração para outra através do contato social.
são por intermédio dos costumes ritualísticos, das várias tradições orais ou escritas e dos costumes de crenças que os dogmas são lembrados, praticados, expostos e repassados para outros indivíduos. Os dogmas oriundos das inúmeras crenças religiosas possuem em seu conteúdo uma infinidade de instruções e regras que estão relacionadas aos rituais de adoração às diversas entidades espirituais. Fundamentam-se em pressuposições pelas quais os seus mentores julgam ser todas elas verdadeiras e sagradas. Esses quase que infinitos dogmas, em sua maioria, são apresentados aos seres humanos como sendo inerrantes e, portanto, não são passíveis de mudanças, e jamais é admitida a ideia de serem parcialmente ou totalmente alterados ou aniquilados. O apóstolo Pedro adverte os leitores da Bíblia. Verso 2 do capítulo 2 da sua segunda carta, abre aspas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, fecha aspas. Ao longo de vários séculos, a humanidade viu nascer incontáveis movimentos religiosos, todos eles vinculados a crenças em diversas divindades sobrenaturais. Desse modo, muitos seres humanos em vários lugares do mundo passaram a acreditar que tais divindades regem o mundo presente e que também regerão o futuro material e espiritual de toda a humanidade e de todo o universo. Junto com esta crença, nasceram também as normas para os rituais litúrgicos, visando assim dar as orientações aos devotos de como se devem adorar e reverenciar as outras divindades. Em certos tópicos, muitas dessas normas dogmáticas se assemelham aos escritos bíblicos. Entretanto, quando tentam assemelhar seus dogmas aos textos bíblicos, pautam e se firmam em conceitos interpretativos errôneos e divergentes sobre muitas passagens bíblicas. No contexto das débeis interpretações dogmáticas, não são poucos os fiéis que cegamente justificam a sua veneração a outros deuses, a inúmeros santos e às divindades de diversos tipos e nomes. Para isso, como pretexto, se legitimam usando, entre outras frases, uma frase popularmente conhecida que diz, abre aspas, o importante é a fé, fecha aspas. Todavia, necessário é que se compreenda que a fé não é simplesmente a mentalização em algo abstrato ou concreto, em que não há um real sentido de ser, algo que inexiste, ou mesmo que exista, porém, entre outras limitações, não se move por si mesmo. Desnecessário é para qualquer ser humano usar a sua fé e dizer que crer em algo inerte, que tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. No sentido bíblico, a verdadeira fé implica, antes de tudo, a fidelidade e ao temor a Deus. É também ter a confiança absoluta e irrestrita nele. Isso faz com que o ser humano passe a ter em Deus uma esperança viva, segura e inabalável. E ouvinte, convido você para que no programa de amanhã possamos dar continuidade ao estudo deste terrível pecado, a idolatria. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e eterno Deus, bendito e fiel, santo,
Criador dos céus e da terra, oro a Ti, ó Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nossa vida no dia de hoje. Pai, intercedo por esta pessoa que ora juntamente comigo. Não sei as suas necessidades, mas o Senhor as sabe. Não sei, papai, qual a emergência para o dia de hoje, mas o Senhor é conhecedor. O Senhor é bondoso. O Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado. Permita, meu Senhor, a graça salvadora de Cristo Jesus sobre cada ser humano, para que todos possam ter conhecimento do Teu amor, conhecimento da Tua bondade, conhecimento do Teu perdão. É a minha oração. Eu oro a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, convido você para que no programa de amanhã possamos dar continuidade ao estudo deste terrível pecado, a idolatria. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.